Muito bem, 22 horas em ponto. O Cris me orientou que se ele não falasse às 21h59, eu podia iniciar às 22 em ponto. Espero que esteja me recebendo bem. Fábio já me deu uma resposta aqui no chat. Obrigado, Fábio. Obrigado, Mabê, Dudu. Eu estava aqui olhando Marilete, Marcelão, Tempesta. Estava olhando aqui nos participantes. Quanta gente querida, né? A saudade que a gente está de todo mundo. Obrigado, Mabê, Leandro. Enfim, não vou ligar minha câmera. A internet está meio chata aqui em Cascavel, então ficar só com a voz. E se caso começar a falhar alguma coisa, por gentileza, me avisem no chat, tá bom? Muito boa noite a todos. Eu sou Marcelo Piavesambarato, falo aqui de Cascavel, no Paraná, atualmente duplo diamante da Polishop. Estou muito honrado em poder estar aqui com a minha expectativa de contribuir com alguma coisa nessa noite, depois de um treinamento fantástico que a gente teve com o Fabinho, né? E eu gosto muito desses treinamentos das 22 horas de domingo, porque eu acho que cabe muito mais um treinamento mais reflexivo, mais para a gente dormir, né, pensando em ajustar a nossa semana, do que um treinamento mais técnico, né? Então, como o Fábio fez um treinamento técnico maravilhoso, o que eu planejei para conversar hoje à noite não é algo que vai demorar, um assunto que eu acredito que vai ser bem rápido, mas que eu acho que tem uma importância muito grande no início e na permanência das pessoas no negócio, né? Ajustar as expectativas do que a gente vai fazer. Sempre que a gente inicia alguma coisa, ou que a gente planeja alguma coisa, a gente muitas vezes não sabe se aquilo ali deu certo, ou está dando errado, se a gente não tiver a expectativa correta, né? Então é sobre isso que eu quero falar. Se eu falar alguma coisa aqui que porventura seja diferente do que a sua linha ascendente fala, né, você ignora, fale com ela, filtre através dela, que ela sabe o que é melhor para você. Tá bom, gente? Então, eu estou aqui em Cascavel, estou aqui do lado da Aline, da minha querida esposa, e não estou com nossos 3 filhos agora, porque eles estão de férias na casa dos vovôs, né? Mas quem somos nós? Nós somos empreendedores, junto ao canal Polishop com vocês. Isso aqui já fica uma dica para você criar o hábito de sempre se apresentar dessa forma. É incrível o efeito que isso traz. Quando alguém te pergunta o que você faz, independente da sua profissão, né, se você coloca em primeiro lugar, não, eu sou empreendedor junto ao canal da Polishop, e também sou cirurgião dentista, por exemplo, como é o caso da Aline, ou eu sou empreendedor junto ao canal da Polishop, sou ex-militar e também hoje trabalho como adestrador e consultor comportamental. Quando você coloca isso em primeiro lugar, a pessoa já fala, nossa, como assim? Né? Ela você já abriu ali uma porta, um filtro para conversar com essa pessoa depois. Mas quem somos nós? Né? A Aline é cirurgiã, eu sou ex-militar, fiquei 23 anos no Exército, estamos juntos, né, há 27 anos, aqui está a minha querida família, eu, Aline e as crianças, e em janeiro agora dia 13 agora, 3 dias atrás, fez 27 anos que nós estamos juntos. Então, como que é a nossa história? Né? Eu não vou aqui resumir 27 anos de história, mas... não vou falar 27 anos de história, que vou resumir rapidamente, principalmente para chegar nesse ponto onde a Polishop entrou na nossa vida. A gente começou a namorar muito cedo, né, 27 anos atrás, então a gente passou um bom tempo da nossa vida namorando, casamos cedo, né, já tínhamos 6 anos de namoro, se não me engano, casamos cedo, eu fui para a escola de Sargento das Armas, a Aline foi para a faculdade, a nossa vida de casados no início foi bem conturbada financeiramente, porque o salário que eu ganhava não era lá essas coisas, e a Aline vinha também de uma faculdade particular, depois ela foi para a faculdade federal, tinha o financiamento estudantil para pagar, e faculdade de odontologia para os dentistas aqui na sala, né, é comum ter um gasto alto de material, então eu vivia, né, pegando um empréstimo atrás do outro. Isso me fez buscar muitos cursos dentro do Exército, né, uma porque eu gostava dessa parte mais operacional, né, tenho várias especializações dentro do Exército, e outra porque os cursos me ajudavam também financeiramente, né, as transferências e os cursos ajudavam financeiramente a bancar, né, esse custo
O meu sogro tinha mais 3 filhas para formar, vem de uma classe média baixa, meus pais também não tinham muitas condições financeiras, meu pai se aposentou como porteiro, então, né, foi um começo muito feliz, mas muito conturbado. Tudo isso para quê? Para a Aline ter o consultório dela, quando ela se formasse, para a gente perceber que precisaria, né, ter uma especialização, ou seja, precisaria de mais dinheiro, enfim. Por que eu estou contando essa história brevemente assim? Porque quando a gente conheceu a Polishop, a gente tinha já uma perspectiva de futuro baseado naquilo que a gente vivia até então, né? Baseado nas escolhas que a gente tinha feito até aquele momento. Isso foi em setembro de 2014. Até então eu sabia que eu ia me aposentar, né, com qual graduação, com qual salário. A gente sabia que a Aline, para ter mais resultado, precisaria ter mais investimento, numa especialização, talvez em outra especialização, enfim, a gente sabia mais ou menos desenhar o nosso futuro, e isso dava uma perspectiva que não era muito feliz quando eu colocava na balança os filhos, né? A gente não tinha filhos, a gente tinha filhos nessa época, quando a gente conheceu a Polishop, estavam muito pequenos, né, 7 anos atrás, e a mais nova tinha menos de 2 anos, e isso me preocupava por quê? Porque no futuro eu ia ter também talvez o mesmo problema que meu sogro tinha, que meus pais tinham, eu ia ter filhos em idade de faculdade, né, e que talvez eu teria que falar para eles o que o meu pai me falou, né, com todo o amor do coração dele, mas ele me falou que se eu quisesse cursar uma faculdade, eu teria que passar numa faculdade pública, porque numa particular ele não ia ter condições de bancar. E eu passei numa faculdade pública, não cursei até o final, não era o que eu queria, mas eu não queria falar isso para os meus filhos. Então, quando eu conheci a Polishop, a primeira coisa que nós vimos foi essa perspectiva. A gente falou, puxa, o futuro pode ser diferente, né? E nós demoramos 10 dias para tomar a decisão, né? Na verdade, a decisão foi tomada na hora. A gente demorou 10 dias para efetuar o cadastro, né? Para perder aquele medo, mas a decisão já tinha sido plantada no nosso coração. E isso, né, trouxe o início do trabalho, e o início do trabalho trouxe algumas brigas e desentendimentos entre o casal. Por que isso? Porque antes de qualquer resultado na sua vida, independente do negócio que você faça, você vai ter que trabalhar. Você vai ter que se preparar para aquele resultado, você vai ter que, de alguma forma, merecer aquilo na sua vida, né? Pouca coisa vai chegar de graça para você, e se chegar, vai ficar na sua vida sem que você mereça. Então, o que é o trabalho do empreendedor? O que eu entendi no começo? Que eu ia ter que mostrar muitos planos. É isso que minha linha ascendente me falou. Inclusive, sou muito grato à minha linha ascendente, Fábio Zang, Cris, Daniel, Gilberto, João. E eu vi isso no sistema de treinamento, vi minha linha ascendente fazendo isso, né, o treinamento de campo que o Fábio falou. Eu ia nas reuniões fechadas da minha linha ascendente e via eles mostrando o plano. Eu falei, puxa, esse é o caminho, vou ter que fazer isso também. E tudo que a Aline queria no final do expediente era que eu chegasse do quartel para ajudar ela, e eu chegava e falava, amor, só deixa eu trocar de roupa que eu tenho que sair, que eu tenho uma reunião hoje, né? E aquilo ali começou a desgastar, só que teve um ponto que mudou, né? Teve um ponto que a gente parou de brigar, parou de se desentender em função disso. E qual foi esse ponto, né? Foi o ponto que a gente mudou a nossa expectativa. Quando a gente viu esse negócio, a nossa expectativa era o quê? A nossa expectativa era que nós seríamos diamantes de 2 a 5 anos, porque isso nos foi falado, não sei se você já ouviu isso, eu ouvi, né? 2 a 5 anos você vai chegar a diamante. E por quê? Porque a maioria chega. Eu falei, bom, se a maioria chega, se esse é o normal, eu quero estar entre a maioria, eu quero ser normal, né? Então, de 2 a 5 anos, eu tinha uma expectativa de ser diamante, e diamante era rico e livre. Então, a minha expectativa de 2 a 5 anos era ser rico e livre, né? E esse foi o primeiro erro de expectativa que nós tivemos nesse negócio. Por quê? Eu não sei você, mas eu conheço pouquíssimos negócios que podem deixar alguém rico e livre em menos de 5 anos, né? Rico e livre, entenda-se o quê? Uma pessoa que não tem mais preocupações financeiras, que não tem mais nenhum tipo de preocupação de tempo para o resto da sua vida, né? Isso é uma pessoa rica e livre, né? Tanto para si quanto para os seus dependentes. Poucas profissões, poucas atividades permitem isso,
e aquelas poucas que permitem, ainda permite para poucos, então não dá para tomar a exceção como regra. Às vezes a gente vê um jogador de futebol que explode da noite para o dia num time inglês, mas a gente não se dá conta que com 10 anos de idade, às vezes ele já estava morando fora para treinar, né? Às vezes a gente vê uma pessoa no meio digital que surgiu do nada, de repente tem um monte de seguidores e está ganhando rios de dinheiro, mas a gente esquece que de repente ela passou 10 a 15 anos se preparando para estourar da noite para o dia, né? Então, a expectativa que a gente tem nesse negócio, errada, eu tinha, né, era que de 2 a 5 anos, do zero, eu seria um empreendedor, diamante, rico e livre, né? Não é assim que funciona, e que bom que não é assim, porque isso mantém a gente em movimento, mantém a gente sempre buscando crescer mais, ajudar mais pessoas. Então, quando a gente ajustou essa expectativa, eu comecei a perceber, né, a diferença que existe entre expectativa e esperança. A esperança é algo bom, né? A esperança opera através da fé, através da crença. Esperança é estar aberto à possibilidade de realização, né? A esperança é você confiar num futuro sem muitas vezes ver como aquilo ali vai acontecer. Isso te deixa sintonizado uma frequência positiva, isso é muito bom, né? Você ter a consciência de que praticamente tudo é possível, né? Está tudo ali latente no universo. Que coisas podem acontecer de forma que você nem imaginava que poderia acontecer, talvez diferente do que você imaginava e para muito melhor, né? Isso faz muito bem na alma. Isso abre espaço, né, para que você siga em direção aos teus sonhos. Isso é ter esperança. E muitas vezes, né, a maioria das vezes, nós começamos esse negócio, nós vemos da online começando o negócio com muito mais expectativa do que esperança. Qual que é a expectativa? É contar com algo que ainda não aconteceu, mas que na nossa cabeça existe uma armadilha que a gente constrói como aquilo ali tem que acontecer. A gente cria um roteiro que meio que cria uma obrigação para que as pessoas correspondam ao roteiro que a gente idealizou. E a gente descobre que tem controle sobre muito pouca coisa e acaba fazendo o que? Se frustrando, né? E essa frustração, ela é muito perigosa. Tem uma frase que Daniel Ruri falou há muito tempo atrás, né, que é atual como sempre. O que tira as pessoas do negócio, ainda o que tira as pessoas do negócio são os nãos. Olha que interessante, essa é uma frase simples, né, como é o Daniel. E tem muita coisa nessa frase. Por quê? Porque o não por si só, né, ele não significa nada, é o significado que você dá para o não naquele momento, né? E nós, quando iniciamos um negócio como esse, né, na maioria das vezes, não estamos preparados para sentir o resultado desse não. E qual vai ser o resultado desse não? É a frustração, né, é a rejeição. E porque a gente tem uma expectativa quando começa o negócio. E às vezes essa expectativa está desalinhada com o que vai acontecer na realidade. O que vai acontecer na realidade? A gente vai ouvir muito mais nãos do que sim. Esse negócio é feito em cima dos nãos que a gente ouve, né? Não só em cima dos sims. Agora, como então que a gente pode fazer um negócio onde a gente ouve muito mais nãos, né? E isso é o normal, e não se sentir rejeitado, não se sentir frustrado para continuar fazendo esse negócio? Porque não pense você que Daniel Ruri, Cristiano Cruz não escutam nãos. Eles escutam, né? E se eles estiverem escutando mais do que você, porque eles provavelmente estão trabalhando mais do que você, né? Mas eles já escutaram mais do que nós, por isso eles estão onde eles estão hoje, né? Então, como que a gente pode fazer um negócio e não se sentir frustrado com os nãos? Ajustando as expectativas, essa é uma das formas. Sabendo que isso faz parte do jogo, sabendo o que a gente pode esperar do negócio. Desde o início, desde os primeiros dias, desde os primeiros meses, né? Isso é responsabilidade nossa, passar para o nosso time, passar para o teu downline, né? E, antes de tudo, ajustar
no nosso negócio, ajustar na nossa vida essa expectativa. Porque se você não tem uma expectativa bem ajustada em relação ao negócio, talvez você chegou num ponto de sucesso, só que você estava olhando para outro ponto, né? Eu vou contar uma história aqui que ilustra um pouco isso. Eu li num livro, na verdade, depois eu fui atrás para ver se era bem isso, se era bem verdade. Lá pela década de 80, né, lá pelo ano de 83, se não me engano, tinha uma banda eu não sou muito fã, né, se você é fã de rock, né, é fã de heavy metal, de repente você vai conhecer as pessoas que eu vou falar aqui. Uma banda de heavy metal que estava começando naquele ano, e ela demitiu da noite para o dia o seu guitarrista, né, e eles estavam fazendo um show lá na Califórnia, e eles demitiram o guitarrista da noite para o dia. A banda, né, estava começando, fazia shows pequenos, em lugares bem pequenos, e esse guitarrista foi demitido, ganhou uma passagem de ônibus para voltar para casa, voltar lá para Nova York. E reza a lenda que ele passou ali a viagem inteira, não sei quantos dias, 3, 4 dias de viagem lá de ônibus, da Califórnia até Nova York, remoendo aquela exclusão da banda e jurando para si mesmo que ele ia montar uma outra banda e que ele ia fazer mais sucesso e que ele ia crescer, que eles iam ver o erro que eles cometeram. E esse cara não parou nunca. Ele começou a estudar, ele formou uma banda, e ele ia trocando os músicos, ele ia pegando pessoas melhores, e ele ia escrevendo, ia compondo. O nome desse cara é Dave Mustaine, né? Para quem conhece já vai saber de quem que eu estou falando. O Dave Mustaine, ele criou, então, né, ele realizou esse planejamento dele, e ele criou uma banda chamada Megadeth. Quem conhece heavy metal, conhece a Megadeth, né? É uma banda que vendeu mais de 25 milhões de discos, foi indicada 12 vezes para o Grammy, se não me engano, ganhou um Grammy, né? Ficou várias semanas em primeiro na Billboard, e, enfim, né? O que você acha? Essa pessoa, né, o Dave Mustaine, eu acredito, né, contando a história assim, que ele é uma pessoa de sucesso, é um músico de sucesso, tem uma banda há mais de 30 anos que tocou no mundo inteiro e vendeu mais de 25 milhões de discos, né? Só que tem um detalhe nessa história. A banda que demitiu ele chama-se Metallica e vendeu 200 milhões de discos. E já ganhou, se não me engano, 9 Grammys, né? Então, esse cantor esse guitarrista chamado Dave Mustaine, ele tem uma biografia, e ele conta ali na biografia dele, algumas entrevistas que eu consegui achar na internet, o ressentimento que ele tem, né, por causa disso. Mesmo tendo chegado onde ele chegou, que é o sonho de 9 músicos, né, ter um sucesso que essa banda teve, só que para ele não foi suficiente. Por quê? Porque a expectativa dele era de ser maior do que a banda que havia demitido ele. Então ele não valorizou o que ele construiu, porque ele nem estava olhando para aquilo. Eu achei essa história fantástica. Falei, puxa vida, né? Quantas coisas na nossa vida de valor a gente acaba não percebendo, né? Porque a gente está olhando para outra direção, né? Enfim. Então, como que a gente ajusta as expectativas no nosso negócio, né? Primeiro, expectativas financeiras, expectativas de tempo, expectativas sociais. Quem está começando esse negócio tem que ter uma noção muito grande do que é um resultado financeiro satisfatório. Que tipo de resultado você quer desse negócio? Que tipo de resultado já seria valioso para você, né? Não sei, essa é uma expectativa sua, né? 3 dígitos, 4 dígitos, 5 dígitos. O que importa é o seguinte, é você ter uma noção disso para perceber se a coisa está evoluindo ou não. Em quanto tempo, né? É você ter uma expectativa de tempo. Por exemplo, eu tinha uma expectativa de 2 a 5 anos ser diamante.
né? E se não tivesse acontecido? Se tivesse acontecido no 6º ano, né, ou no 7º ano, teria dado errado o negócio? Ou simplesmente a minha expectativa que estava desajustada, né? A expectativa social, por exemplo. A gente, quando começa esse negócio, eu pelo menos fui assim, acredito que a maioria das pessoas aqui deva ter passado por isso, a gente acha que todo mundo vai gostar, a gente acha que todo mundo vai ver o que a gente viu, todo mundo vai se empolgar como a gente se empolgou, todo mundo vai sonhar como a gente sonhou, e a gente tem, né, começa a fazer a lista já contando, esse aqui é certo, esse aqui vai querer, eu vou abrir uma outra perna com esse aqui, a gente já é, no papel ali na nossa primeira lista, a gente já é elite, com os primeiros nomes, sem nunca ter mostrado um plano, porque a gente está com uma expectativa muito grande de que todo mundo vai reagir como a gente reagiu, né? E isso não se configura na prática, a gente sabe disso. Está errado? Não está errado. O que estava errado era a expectativa, né? Por exemplo, eu tinha para mim, eu não entrei para ganhar R$1.000, para ganhar R$2.000, claro que não, né? Eu sabia que esse negócio podia pagar muito, né? Me foi provado isso através dos eventos, onde eu vi o tamanho da empresa, eu vi pessoas ganhando carros, eu vi pessoas ganhando cheques e quadros de milhões. Eu falei, poxa, esse negócio paga muito bem, então se paga muito bem, eu também quero chegar lá. Mas R$1.000 por mês, R$2.000 por mês é um excelente resultado financeiro. Não que isso seja o suficiente, mas se você estiver ganhando nesse negócio R$1.000, R$2.000, R$3.000, tenta fazer algo 1 hora por dia, sem custo nenhum, para ver o quão difícil é você levantar esse dinheiro, né? Então, esse tipo de expectativa, eu acho muito estranho quando frustra as pessoas. Marcelo, esse mês eu ganhei só R$1.000. Eu falo, caramba, R$1.000, cara, né? R$1.000, fazendo o quê? Né? Investindo o quê? Arriscando o quê? Né? Às vezes não é o resultado que está errado. Às vezes o que está errado é a expectativa da pessoa de achar que mereceria mais, né, sem ter feito por onde. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, e aqui pegando também um aprendizado com uma Medão aqui na sala, né, quando patrocínio novo, a gente fez muito isso lá atrás, né, gosto muito de fazer pessoalmente, online, dá para fazer, mas não é tão eficiente quanto fazer pessoalmente, tá? Quando a gente patrocina novo, quando eu patrocino novo, eu gosto muito de fazer ali os 8 passos de mesa. Com qual objetivo esses 8 passos de mesa? Não é para ensinar os 8 passos, porque isso é muito fácil você conectar a pessoa e o Gilberto Guitti ensinar para ela, né, lá no ciclo do sucesso. O objetivo é de explicar na prática, é mostrar para a pessoa aquele conceito na prática, né? Então, ajudar ela nos primeiros sonhos, né? Os primeiros sonhos, eles têm que ser escalonáveis. O que é isso? Não adianta você sonhar, por exemplo, de cara, né, com um iate. Eu quero um iate, eu quero um helicóptero. Cara, vai passar 10 anos, talvez, fazendo esse negócio, e você não tenha conquistado o iate. Talvez você tenha conquistado muita coisa, mas não o iate. Significa o quê? Que deu errado o teu negócio, né? Então, tem que ter um sonho grande, óbvio, né? Tem que ter um sonho grande, o sonho é o motor do negócio, como diz o Gilberto, mas você tem que ter sonhos escalonáveis para que você perceba que você está no caminho certo, para que você vá realizando um sonho e isso te alimente a realizar outro. Então, tenha um sonho, por exemplo, para quando você bater o elite, que seja jantar num restaurante que você gostaria de jantar, que seja fazer um programa com a família, tenha um sonho para quando você bater um rubi, né? Deixa o iate lá na frente, deixa o helicóptero lá na frente, mas tenha sonhos que você vai realizando ao longo do teu trabalho. Então, é interessante você sentar com o teu patrocinado novo e fazer esses 8 passos de mesa. E uma das coisas que eu gosto de fazer, na hora, né, se eu estou fazendo ali num papel, eu viro o papel, entrego para a pessoa e falo, coloca 30 nomes aqui, por exemplo. Quando eu estou ali explicando a questão da lista, coloca 30 nomes agora, a pessoa fica me olhando assim, agora, 30 nomes, pega teu WhatsApp, só as conversas abertas do WhatsApp já é suficiente, né? Lembra, vizinho da direita, vizinho da esquerda, lembra da família, você vai ajudando a pessoa a botar 30 nomes, e é questão de minutos isso, tá? Em questão de minutos a pessoa coloca 30 nomes. Qual que era o objetivo
com esses 30 nomes? Não é que essa seja a lista da pessoa, óbvio que não, mas é mostrar como é fácil fazer uma lista, é ajudar ela a entender que uma lista ela tem que ter quantidade e qualidade. Não adianta só ter quantidade na lista. Ah, tem 50 nomes na lista. Quem são esses 50? Não, são os meus 50 colegas da faculdade. Não é uma lista de qualidade, né? São todas pessoas que estão frequentando o mesmo lugar, da mesma faixa etária, provavelmente com os mesmos ideais, com os mesmos planos. É uma lista que tem número, mas não tem qualidade, né? A tua lista de qualidade ela tem que ter o rico, o pobre, tem que ter o gordo, o magro, tem que ter o formado, tem que ter o estudante, tem que ter o aposentado. É como é na natureza. Qual que é a porcentagem de cada pessoa que tem que ter na sua lista? A mesma porcentagem que tem na natureza, não, na sociedade, tá, gente? Muito bem, mas eu peço também essa lista de 30 nomes, porque o próximo passo do ciclo do 8 passos de mês é o quê? Né, contatar e convidar. Aí eu já vou agendar com ela as primeiras RFs, né, lá o 5º passo. Ó, vamos agendar uma RF? Vamos. Então, nós vamos agora contatar e convidar essas pessoas da lista, pelo menos 5, liga para essa primeira. Aí eu ajudo a pessoa a fazer aquele contato, aquele convite na hora. Por quê? Porque eu já marco, ó, hoje à noite, amanhã à noite, vamos fazer uma RF. Então, já convido essa primeira. Quem é a primeira? A Maria. O que a Maria faz? Não, a Maria é minha irmã. Ótimo, liga para ela. Ah, mas o que eu digo para ela? Ela é sua irmã? Ela frequenta a sua casa? Você vai dizer para ela o seguinte: Maria, vem aqui na minha casa hoje à noite. Aí se ela perguntar por quê, você fala, confia em mim, né? Tem algo incrível aqui, eu não vou te adiantar pelo telefone. A Maria é sua irmã, ela vai confiar em você. Então, você ajuda aquele novo a vencer a inércia e, ao mesmo tempo, você está colocando uma expectativa correta na cabeça dele. Por quê? Porque ele tem 30 nomes ali diante dele no papel. O que eu gosto de falar para aquele novo é o seguinte: você está disposto a ouvir 27 nãos aqui, 28 nãos dessa lista de 30? Porque se você ouvir 3 sims aqui, você já é um elite. Não importa os 27 nãos. Se você ouvir 10 nãos, o teu negócio ainda funciona, porque nós temos outros 20 nomes aqui para falar. Tudo bem? Então eu tento deixar aquela pessoa ciente de que se ela ouvir 3 sims numa lista de 30 nomes, o negócio dela já deu certo, porque ela já bateu o primeiro nível, que é o elite, né? Isso é uma questão de ajustar a expectativa. É uma pergunta que eu gosto de fazer e que eu aconselho a fazer quando você patrocina um novo, ou para você mesmo, você que é novo aqui na sala, aonde você quer chegar esse mês, por exemplo? Nós estamos no dia 16 do mês. Aonde você quer chegar? Ah, Marcelo, eu quero chegar a me qualificar para a viagem de Rubis. Eu quero fazer 4 cadastros, eu quero fazer 3 cadastros. Ótimo. Eu não estou aqui para dizer que isso é possível ou que isso é impossível. Eu estou aqui para te dizer o seguinte: você tem uma expectativa de fazer 4 cadastros, por exemplo. O que você está fazendo para transformar essa expectativa em realidade? Porque não adianta você simplesmente sentar e esperar, ou sentar e visualizar se você não estiver mostrando planos, se você não estiver fazendo convite, se você não estiver fazendo contato, se você não estiver conectado à sua linha ascendente, se você não estiver conectado ao sistema. Um número simples, 10 para 1, número simples, né? 10 planos para você conseguir um cadastro, você tem que mostrar 40 planos de agora até o final do mês, né? É possível? Claro que é possível, né? Só que você tem que ter um número de convites, você tem que ter tempo para isso, você tem que estar disposto a ouvir 36 nãos, né, sem se abalar, sem perder o teu brilho no olho, porque esse brilho no olho é necessário para você cadastrar 4 pessoas. Então, isso é uma questão de ajustar a expectativa. No final de 40 planos, 36 nãos, qual foi o resultado? Qualificado para a viagem de Rubis com 4 cadastros. Né? Deu certo ou deu errado? Óbvio que deu certo. Se a expectativa está alinhada. Outra coisa que pode te ajudar a vencer a frustração, gente, conhecer o negócio, conhecer a fundo o negócio. Entender não só o teu negócio no Polishop com você, não só aqueles documentos que estão lá na aba, no MyOffice, na aba documentos, mas entender o negócio que nós temos nas mãos, os números que nós temos. Isso te dá segurança. Quando alguém te fala que esse negócio não funciona, você fala, caramba, só no Brasil, em 2020, movimentou 50 bilhões de reais, né?
No meio de uma pandemia, em 2020, cresceu 10,5%. No mundo, em 2020, movimentou 180 bilhões de dólares. Isso é quase R$1 trilhão. E aí alguém vai te dizer que esse negócio é furada e você vai se abalar ou você vai se frustrar? Não é pelo que a pessoa falou, mas é porque você não conhece o que você tem na mão. Conheça o seu negócio, isso te dá segurança. Esses números que eu botei aqui na tela é só um exemplo do que tem, por exemplo, no site da BVD. Você já entrou no site da BVD? Você já deu uma navegada ali? Né? Olha, tem dados muito interessantes desse mercado. Né? Tem conceitos muito interessantes. E você precisa saber também sobre o seu negócio, porque eu já vi muita gente se frustrar por algo que achava que era seu direito e não era. Se essa pessoa tivesse lido o manual de ética, tivesse lido o manual de procedimentos, tivesse lido o guia do sucesso, ela saberia que ela não teria direito a determinado bônus, que ela não teria direito a determinada qualificação, porque está tudo lá. Mas ela não leu, ela não estudou, ela não buscou, e na hora que ela descobriu, veio a frustração, né? Culpa de quem? Culpa dela mesma, que estava fazendo um negócio de forma amadora, sem ter o mínimo de preparo, sem ter o mínimo de estudo. Outra coisa muito importante, gente, controlar emoções. Você não é responsável, eu sei que tem um treinamento meu que fala, né, que tudo é culpa sua. Se a gente destrinchar um pouco mais isso, a gente vai chegar na seguinte conclusão: nem tudo é culpa sua, mas tudo é responsabilidade sua. Ou seja, às vezes você recebeu um não é culpa sua, né? Você pode ter feito tudo corretamente, mas aquela pessoa disse não. Tudo bem, é responsabilidade sua a forma com que você vai reagir àquele não, né? Se você vai se sentir rejeitado, se você vai ter a consciência de que quem está rejeitando, quem está dizendo não está dizendo não para você, está dizendo não para um negócio de uma empresa gigante, de uma oportunidade através de um canal de negócios, que a Polishop está oferecendo, não é você, né? Você é um porta-voz. A Polishop, que é uma empresa de renome, está oferecendo, que é de um empresário que muito provavelmente é maior do que o teu convidado que disse não, né? Eu, pelo menos, nunca mostrei plano para alguém que tivesse mais relevância no meio empresarial do que o João Apolinário. Nunca teve uma pessoa dessa sentada na minha frente, então todas as pessoas que eu mostrei o plano até hoje, né, não têm o resultado que o João Apolinário tem. Então, se essa pessoa está dizendo não, ela está dizendo não para o João, está dizendo não para a Polishop, não para você. Né? Você não tem que levar isso para o teu lado pessoal. Sabe uma das coisas mais frágeis que existe? Uma das coisas mais frágeis que existe chama-se ego. Geralmente, quando a gente fica se sentindo mal por ter ouvido um não, é o nosso ego frágil, é o nosso ego coitadinho que está ali chorando. Por quê? Porque o teu ego, ele acha que você é grande coisa, por isso ninguém pode te falar não. O teu ego, ele acha que você já construiu alguma coisa na sua vida, por isso as pessoas lhe devem uma consideração e onde já se viu falar não para você. Então, um conselho, né, que eu tento fazer, estou em treinamento, né, há 7 anos fazendo isso. Quando você for mostrar um plano, quando você for convidar alguém, deixa o teu ego em casa. Ele só atrapalha, né? Ele só atrapalha, ele não ajuda em nada, tá? E outra dica que eu te dou aqui: controle a sua euforia. Eu já vi muitas vezes também, né, pessoas que às vezes mostram um plano para um tubarão, né, para uma pessoa com muito potencial, uma pessoa com muito relacionamento, um grande vendedor, um grande palestrante, um grande isso, um grande aquilo, e essa pessoa acaba se cadastrando, né, e fala, vamos fazer, eu vou arrebentar, nós vamos cadastrar a cidade inteira, eu vou encher a minha casa, vou encher a minha loja, vou encher isso, vou fazer, vai acontecer, vou bater o diamante até o final do ano, isso e aquilo, e às vezes a gente acaba sendo levado pela euforia de achar que achou alguém, né, nossa, agora eu achei um as, né? Agora eu achei um diamante. Eu já vi casos, por exemplo, de empreendedores valorizarem mais o downline com esse perfil do que o próprio upline, né? Porque às vezes o downline tem muito mais status social do que o upline, só que o upline, por exemplo, é Ruby. E esse downline que acabou de se cadastrar, que talvez seja um mega empresário, um mega isso, um mega aquilo,
ele não chegou nem à elite no negócio, porque o ego dele é maior que ele, porque ele não está preparado para ser rejeitado, porque ele é aplaudido nos palcos da vida, mas para começar como empreendedor, para chegar à elite, para chegar a Rubi, ele vai ter que escutar mais nãos do que sim. Então, às vezes, aquela pessoa, né, pela falta de humildade dela, não vai para frente, mas ela leva junto um empreendedor, um patrocinador que não controlou a própria euforia, né, que não soube lidar com aquele patrocinado. Então, sempre nesses casos, valorize mais a sua linha ascendente, conecte essa pessoa à sua linha ascendente, se ela não está te ouvindo, se ela não tiver a humildade para te ouvir, ela vai chegar num ponto de frustração, não tenha dúvida, e aí vai ser uma decisão dela o que fazer, né, vai ser uma responsabilidade dela o que fazer com essa frustração. Uma outra coisa muito válida para você saber ajustar a sua expectativa é medindo o seu trabalho, tá? Medindo o resultado que você está tendo a partir do seu trabalho. Fica aqui algumas coisas para você pensar hoje à noite, né? Será que você não está fazendo pouco? Né? Será que a sua falta de resultado, ou o fato de você ter uma expectativa que não se concretizou e talvez você esteja frustrado, não importa quanto tempo de negócio você tem, será que você não está fazendo pouco? Não tem problema, porque isso tem solução. É só fazer mais. Não tem problema nenhum, é só fazer mais. Será que você não está fazendo bastante, só que está fazendo errado? O que também não tem problema é só começar a fazer certo, né? Descobrir aonde você está fazendo errado, e para isso tem aconselhamento, e aí você começa a fazer certo. Não tem problema, não tem prejuízo nenhum. Tá? O tempo que você perdeu até agora, você não vai perder daqui para frente se você identificar isso. E será que realmente está dando errado, ou será que simplesmente ainda não está dando certo? Né? Como eu falei, tudo é uma questão de expectativa. Se você pensa, por exemplo, né, raciocina comigo, se você pensa, por exemplo, que você se cadastrou hoje, daqui 10 anos você tem que ganhar uma Mercedes 0, que o Gilberto vai ligar para você e vai falar assim, ó, tem uma Mercedes aqui, só escolhe a cor, daqui 10 anos, porque simplesmente você tem 10 anos de negócio, então isso é para acontecer. Será que essa expectativa está certa? Será que está errada? Será que é muito tempo, é pouco tempo? Vamos fazer um comparativo, por exemplo, com um médico, né? Um médico que hoje passar no vestibular de medicina, daqui 10 anos ele está no início do mercado de trabalho dele, somando o tempo de faculdade, mais o tempo de residência, trabalhando, sei lá, 50, 60 horas por semana, entre estudo, plantão, residência, para botar uma Mercedes na garagem dele, talvez daqui a 10 anos ou mais, né? Se você chegar para um médico e falar assim, ó, de 2 a 5 anos você vai ter uma Mercedes, ele vai falar assim, cara, eu não estou nem formado de 2 a 5 anos, eu não vou ter. Então, ele não tem a expectativa. Se ele tiver a expectativa daqui a 10 anos isso acontecer, ele está feliz da vida, porque deu tudo certo. Se o teu patrocinador te falar, cara, daqui a 10 anos você vai ter uma Mercedes, o bom dos Mercedes-Benz, talvez você fale, não, 10 anos é muito tempo. Percebe que não tem nada de errado, a não ser a sua expectativa de achar que deveria ter sido antes? Então, meu conselho para você é, usa os formulários para medir o seu trabalho, né? Colocar teus sonhos da maneira correta, da maneira escalonável, como eu falei, ver se você está se comprometendo como alguém que merece ter resultado, ver se a tua lista realmente é de qualidade, se os teus convites estão sendo de qualidade. Como você vai ver isso? Sozinho não, né? Busca a tua linha ascendente para te ajudar. O número de planos que você está fazendo, você está sendo go-getter? Tô ótimo, isso é o mínimo, tá? Ser go-getter é o mínimo para quem quer ter resultado. Qualquer planejamento que você fizer nesse negócio, para qualquer PIN, para qualquer viagem, para qualquer reconhecimento, ele obrigatoriamente passa pelo go-getter. Se ninguém te falou isso, né, eu sou o primeiro a te falar, mas é isso. Ser go-getter nesse negócio é fazer o trabalho. Não é, uau, você fez o trabalho. Não, ser go-getter é fazer o trabalho. Se você for duplo go-getter, triplo, aí sim você está fazendo a mais. Agora, ser o go-getter, gente, mostrar menos de um plano por dia no mês, esse é o mínimo, tá? É 1 hora por dia ali que você vai dedicar. E o acompanhamento e a duplicação também tem que estar condizente com
com a tua lista, com os teus planos, com os resultados que você está tendo ali nos teus fechamentos. A duplicação é uma coisa muito importante, porque às vezes você é bom demais, e isso também dificulta na duplicação, né? Esse negócio não é para quem é bom demais, esse negócio é para quem é mais duplicável, né? Quem que é mais duplicável? Geralmente quem é mais simples, tá? Quem é mais duplicável? Quem está no sistema. Então, você se manter conectado ao sistema é uma barreira que você vai manter elevada contra a frustração. Quando uma pessoa desconecta do sistema, a gente percebe que essas defesas mentais dela caem, e é onde começa a entrar ali aquela minhoquinha de uma pessoa falando mal disso, de uma pessoa apontando na outra direção, de uma pessoa fazendo um crossline. Por quê? Porque você se afastou do sistema. Ninguém, não vou dizer ninguém, mas a maioria das pessoas que desiste ou que sai do negócio, ela não acorda de manhã e fala, hoje eu vou sair. Ela vem, pouco a pouco, se afastando do sistema. A primeira coisa, o primeiro sinal que você percebe em alguém que está se frustrando, de alguém que está se afastando do negócio, é o afastamento do sistema. E o sistema não é simplesmente os treinamentos da plataforma, o sistema é todo o conjunto de informações e ferramentas de trabalho. Eu podia ter incluído aqui também leitura diária, por exemplo, né? Isso é o sistema. Você se afastou de qualquer uma dessas ferramentas, você está abrindo brecha para sua mente enfraquecer diante do negócio. Então, não permita que isso aconteça. Agora, presta bem atenção. Estar conectado ao sistema não é trabalho. Tá? Vou repetir. Estar conectado ao sistema não é estar trabalhando. O trabalho está ligado à construção. Tá? Fazer lista, contratar e convidar, mostrar o plano, fazer fechamento e acompanhamento. Esses são os passos de construção. Estar conectado ao sistema é uma blindagem para que você construa melhor, mais focado, com mais convicção, com mais entusiasmo. Tá? Quem está conectado ao sistema está conectado às pessoas que são referências dentro do sistema. Quem são as pessoas referências? Né? Os triplos diamantes, aqueles que têm resultado que a gente quer ter. Né? E é uma coisa maravilhosa nesse negócio quando a gente aprende a admirar as pessoas que têm o resultado que a gente quer. Quando a gente aprende a querer estar perto das pessoas que têm o resultado que a gente quer. Eu acho que esse é o maior aprendizado que esse negócio pode trazer, porque ele é libertador. Né? Dentro de um mundo competitivo, dentro de um mundo que para alguém crescer, o outro tem que ficar onde está, para alguém ser promovido, o outro tem que abrir a vaga. A gente está num negócio onde tem vaga para todo mundo. Ninguém tira a sua vaga de diamante, de duplo, de triplo diamante. É você que se afasta dessa vaga quando você se afasta das pessoas que querem te ajudar a chegar lá. Então, aonde que a gente se aproxima dessas pessoas? No sistema e principalmente nos eventos. Sejam eventos online, como Family Reunion, que no sábado, dia 29 de janeiro, 15 horas, não sei aonde você vai estar, mas eu sei que se você está com a expectativa correta dentro do negócio, de chegar a algum lugar, você vai estar aprendendo com o Daniel, com o Fábio Crema, com o Denis Costa, pessoas que sabem fazer e que querem te ensinar, além das participações ali do Gilberto, do Cris, da Fernandinha, do Cornélio da Silva. Dia 15, sábado, reúne o teu time, promove esse evento, tá? E grandes eventos, tomamos grandes decisões. Lifestyle 2022, lá em março. Decida ser gigante com a Polishop, mas mais do que decidir, decida entrar em ação, na direção correta, fazendo o que tem que ser feito, não se iludindo, mas também não sendo pessimista. Sabe qual que é a melhor coisa para você não cair na ilusão de achar que você vai ser recompensado por algo que você não fez ou não está fazendo, ou que você fez no passado, mas não está mais fazendo mais, né, não está mais fazendo hoje. Não, evita cair nessa armadilha. Esteja nesse evento, promova esse evento, esteja com o seu convite. Coloque mais pessoas, todo mundo tem que estar
conectado num evento desse, porque é onde a gente vê realmente a grandeza da empresa, a grandeza da proposta, né? E a gente percebe no mundo de hoje, nesse mundo, dá quase para dizer pós-pandemia, né? Quantas pessoas gostariam de ter a oportunidade de estar conectados a uma empresa como a Polishop, com uma proposta como essa nas mãos, com uma oportunidade de crescimento sólida, honesta, como a que nós temos, e não existe argumento que você possa usar que não seja, que seja tão valioso quanto um evento como esse. O nosso negócio, gente, ele é um negócio para a vida, ele não é um negócio para esse ano, para o ano que vem, não é um negócio para curto, médio, longo prazo, não é um negócio para se chegar simplesmente a crown, é um negócio para a vida toda, tá? Quando você entende isso, não existe data de validade, né? Não existe resultado que vai determinar a sua permanência ou não no negócio. Já parou para pensar nisso? Às vezes eu me pegava pensando o que faz, né, um diamante, por exemplo, desistir de um negócio como esse, né? Eu, quando era elite, quando tinha recém começado, já tinha diamantes que desistiram, e quando eu fiquei sabendo disso, há 7 anos atrás, eu falei, nossa, como é que pode um diamante desistir de um negócio desse, né? Eu percebia que o que ele queria do negócio estava errado. Não era o que o negócio estava oferecendo para ele, mas a expectativa dele estava errada. E tem uma coisa uma mensagem que eu gostaria de deixar aqui para a gente finalizar, tá? Esse negócio não é para pagar tuas contas. O que vai pagar tuas contas são os ativos que você vai construir a partir dos resultados que você vai ter nesse negócio. Olha que interessante isso, né? Os ativos que você vai construir a partir dos resultados que você tem nesse negócio, eles vão pagar a sua conta. Mas você não vai fazer esse negócio para pagar a conta. Tenha um coração grato. As pessoas que têm a expectativa errada, elas nunca têm gratidão, porque elas sempre acham que a empresa deve alguma coisa para elas sempre acham que as pessoas devem alguma coisa para elas sempre acham que o convidado deve alguma coisa, que o patrocinador deve alguma coisa, que o fabricante do produto deve alguma coisa, que a pessoa do call center deve alguma coisa para ela. E a pessoa, quando está com essa expectativa errada, isso piora quanto mais tempo de negócio ela tem. Chega um ponto dela achar que ela tem que ir numa viagem, porque ela já tem tanto tempo de negócio e ela nunca foi numa viagem, então a empresa poderia dar uma viagem para ela, né? Pensa nisso. Acho que se você levar uma coisa só desse nosso bate-papo de hoje, leva isso, né? A empresa, teu patrocinador, os teus downlines, os funcionários do staff, os funcionários da Polishop, o João, o Gilberto, ninguém te deve nada através desse negócio. A sua decisão de começar, a sua expectativa, o caminho que você escolheu, os sonhos que você passou a ter, a tua atividade diária, tudo isso é responsabilidade sua. Tenha certeza que tem muita gente com a mão estendida para te ajudar. Mas se você cair nessa armadilha de achar que você um dia teve resultado, um dia fez alguma coisa, ou está fazendo agora alguma coisa, né? Você foi go-getter, por exemplo, e você acha que você tem que ter algum retorno porque você foi go-getter, não é por aí, né? Ajusta essa expectativa, porque o teu retorno vai vir principalmente quando você alinhar o teu merecimento, e merecimento tem muito a ver com gratidão. Tá bom, gente? Eu acho que é um momento... que não estão sentadas esperando o cheque chegar pelo correio, mas estão ali realmente marcando o plano e fazendo ali o seu relatório e estão construindo a sua qualificação. Tá bom? Beijo a todos, boa noite, tchau, tchau.